Conhecida da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Se vocês quiserem ler o Evangelho de João e procurar quantas vezes vocês vão encontrar a palavra vida, vocês vão ficar ali tão fartos dessa palavra, porque João, ele escreveu muito e ele disse que ele concluiu esse evangelho dizendo que era para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, para que a gente venha ter vida em seu nome. João capítulo 10, nós vamos ler 11 versículos, do verso 1 ao 11. Podemos? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o bom pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade eu vos digo. Então é verdade o que ele está dizendo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu gosto dessas afirmações de Jesus: em verdade eu vos digo, porque a verdade não pode mentir, a verdade só pode dizer a verdade. Então nós podemos confiar, que de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o que está escrito aqui é verdade e liberta as nossas vidas. Olha só, quando a gente entende o contexto, quando Jesus ele disse isso, estava tendo ali um rebuliço. Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença em dia de sábado. E a gente sabe como que aqueles judeus, eles eram ali discípulos de Moisés, idólatras do sábado, e Jesus ele chega curando no sábado, e as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com a cura que eles servem. Eles não viram a glória de Deus naquilo, mas eles estavam ali dizendo que Jesus era pecador e que Jesus curava em dia de sábado, E não reconheciam Jesus como sendo Cristo, eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias. E quem de fato observava os escritos do Antigo Testamento não tinha como negar que de fato Jesus ele era o Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então as marcas de Jesus estavam na boca dos profetas. Então eles estavam ali fechando os olhos. Jesus abria os olhos do cego de nascença, e ao mesmo tempo quem eram os grandes cegos daquela história é aqueles que estavam com tampões espirituais, que não enxergavam a messianidade de Jesus. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E essa parábola de Jesus não está dizendo isso por conta dos discípulos, É lógico que tudo que Jesus fala é ensinamento para nós, mas ele está falando a respeito dessa arquibancada, esse auditório que estava que nem um urubu ali querendo devorar Jesus. E ele começa a dizer o seguinte, ele traz uma metáfora, Vamos pensar um pouquinho, não tentar colocar nome e tentar, vamos ver qual que são os personagens ali que Jesus quis dizer nessa parábola, mas de forma simples. Imagina um aprisco. Ele diz o seguinte: um aprisco que tem uma porta, que tem um porteiro, que tem ovelhas,
E quem não entra por essa porta, ele diz que é ladrão e salteador. A coisa mais normal que tem é um pastor chegar, entrar pela porta para conduzir essas ovelhas. Então ele diz que quem não entra é ladrão ou salteador. Aí ele começa a mostrar o que de fato ele queria dizer como ensinamento. Ele diz o seguinte, que antes dele, todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. E aí ele afirma o seguinte: eu sou o bom pastor. Só que ele não fica por aí, ele vai mais além. Ele diz: eu sou o bom pastor e eu também sou a porta. Então não é fácil entrar dentro desse aprisco. Ele é o bom pastor e ele é a própria porta. A primeira coisa que a gente aprende nesta fala de Jesus é essa exclusividade de Jesus. Jesus não dá espaço para outra pessoa, né? Ou Jesus ele era louco, maluco, ou ele era Deus. Então eu prefiro ficar com a segunda opção. Jesus de fato era Deus, porque ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Ele não fala eu sou um bom pastor. Ele diz eu sou a porta. Ele não fala eu sou uma porta aberta. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe um outro trilho para a gente passar. O apóstolo Paulo diz que só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não dá para ter uma outra pessoa, a pessoa é Jesus Cristo. A diferença de Jesus de todas as outras pessoas é que são pessoas, são criaturas. E Jesus é Deus que se fez carne. Maria não é a porta, Paulo não é a porta, João não é a porta, Meixo Sama não é a porta. Os que vieram antes deles são ladrões, salteadores. E quem se posiciona como porta para fazer essa entrada no reino dos céus, também de forma implícita, como ele disse que ele é exclusivo, não é verdade. O único caminho que existe é Jesus Cristo para nós entrarmos no reino de Deus. É com muito respeito, é com muito zelo, é com muito carinho. Nós devemos respeitar a crença das pessoas. Tem muita gente que aprendeu assim, mas a verdade precisa ser anunciada em amor, porque a verdade liberta. Um dia chegaram para nós e falaram a verdade, e foi por conta da mensagem que ela nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Insta, pregue em todo tempo e fora de tempo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Uma única mensagem: Jesus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outra pessoa. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus. Quem entra por esta porta será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Nós estamos exaltando aqui nesta manhã o único, o Salvador, o Deus forte, o enviado de Deus, o ungido de Deus, e que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Quem entrar por esta porta entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele é o Deus da salvação e que pode salvar as nossas vidas. Amém. Não existe outra mensagem, não existe outro caminho, não dá para adaptar. Ele não precisa de coadjuvantes, ele não precisa de pessoas que o ajudam nesta obra. Ele é o único, o unigênito do Pai, o Filho de Deus, e quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus também, o primogênito entre muitos irmãos. Jesus tem interesse de derramar a salvação no meio do povo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Morreu e ressuscitou. A minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente vou lá dou e tenho poder para reassumir. É Deus que se fez carne em meio à humanidade. Amém. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Elas
ouvirão a minha voz, e haverá um único pastor, é exclusivo, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. É para todo mundo, para quem quiser. Se Jesus foi anunciado como verdade e o coração acolher a mensagem da verdade, cadeias se quebram, a verdade liberta e pessoas entram por esta porta e encontram salvação. Amém. A porta não é nenhum tipo de pessoa. A porta também não é a porta das igrejas. Nós entramos ali por aquele portão. Tem gente que vai entrar hoje na Assembleia de Deus. Tem gente que vai entrar nas igrejas presbiterianas para cultuar o Senhor. Mas não é essa porta. Essa porta entra quem quiser. Essa porta entra bode. Essa porta entra cabrito. Essa porta entra joio, tem trigo. Entra quem quiser, mas na porta espiritual do reino dos céus só entram ovelhas. Tem muita gente que fizeram da porta a porta das igrejas físicas, e disso não adianta nada. Você pode ter carteirinha de membro de igreja, você pode ter sido afogado nas águas de batismo, você pode estar empanturrado de ceia do Senhor. Se você não entrou pela porta, que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, pela fé nele, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Nós temos que passar por Jesus. Tem muitas pessoas em volta da porta, tem muitas pessoas ali querendo algum tipo de benefício, tem muita gente querendo arrumar um casamento, tem muita gente querendo uma cura, mas ainda é periférico. Tem que haver conversão. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a palavra da vida. É uma oportunidade para todos, mas a condenação, o inferno existe. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Rasga o teu coração, abre as portas do teu ser. Passa por essa porta e pode ter certeza que você vai encontrar a salvação de Deus. Aleluia. Vai na igreja preta, vai na igreja branca, vai na igreja pink, vai na igreja bonita, vai na igreja de qualquer cor. Não adianta nada se eu não me tornar igreja do Senhor. É igreja vivo, Ele conhece os seus, Ele chama pelo nome. Pode estar dentro de uma igreja, mas não tornou igreja do Senhor. Um é mão, outro é braço, outro é perna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Gente reunida à beira da piscina, gente reunida no monte, gente reunida em volta do mar. Se for de Deus, Ele sabe, Ele as conhece e a chama pelo nome. Aleluia. Tem muita gente que está aí nesse negócio. Domingo eu vou na igreja. Ah, é bom. Rapaz, a semana foi boa, eu vi, me deu um alíviozinho, irmão. Se Ele não for o Senhor da sua vida, você pode estar dentro da igreja, a tua frequência pode ser grande, mas ainda para Jesus você está lá de fora. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É perigoso ter intimidade com o nome de Jesus na boca, mas não carregar Jesus no coração. Agora, quais são os benefícios? Essa mensagem é para libertar. Não fique chateado comigo. Chateado fica aqueles que omitem isso, começam a falar mentira, passa a mão na cabeça. Vê como você está. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus quer você assim. Não, a mensagem do Evangelho é outra. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Eu vim para oferecer vida para vocês, e vida em abundância. Quem entra pela porta
Qual é o benefício? A primeira coisa que eu já disse aqui, olha o que está afirmado no verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, por esta pessoa, não é por mim que estou pregando, mas é por Jesus, eu estou falando acerca dele, será salvo. Olha que legal. Será salvo. Ele não diz o seguinte, ó, entra por mim, nós vamos fazer uma avaliação, vamos ver se você vai ser salvo, né? Se você tiver uma boa conduta, não, se você passou pela porta, será salvo. Quem crê no Filho, está afirmado aqui, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Vida eterna não é algo que nós recebemos lá em cima. Vida eterna é um presente de Deus que acontece aqui na terra. Tem a vida eterna. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Está afirmado. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do porvir, nem nenhuma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Hoje nós vemos o evangelho barato, hoje nós vemos pessoas corrompendo a sã doutrina. Será que eu vou ser salvo? Pessoas panicadas chegando para a mesa do Senhor com culpa para ver se vai ser salvo por Deus. Será salvo é palavra de Deus, não é palavra de homem. Ande com segurança, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. Conhece todas, tu és rabiscado no livro da vida. Deus tem o controle dos seus, Deus conhece os seus, Deus sabe aquele que Ele chama. Se Ele vê verdade no seu coração, é salvo, já está assentado nas regiões celestiais. Aleluia. Paulo diz o seguinte, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto é lindo porque ele bota ordem nas coisas, mas mais bonito ainda é saber que ele está afirmando que vai ressuscitar. Ó, vamos ver, Jesus vai avaliar se você morreu em Cristo, para ver se Ele vai realmente dar a salvação. Já vai receber um corpo glorificado, porque glorificado foi aqui na terra. Tu carrega a glória de Deus, é salvo, e quem é salvo para sempre. Aleluia. A segunda coisa que está afirmada aqui, que é lindo, será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. Olha que bonito. Tem gente que acha que Jesus ele vai te trancar dentro do aprisco ali, você vai ficar preso, vai ficar aqui, você não sai nunca mais. Não. A proposta do Evangelho é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Agora, se a porta for a igreja, você está enrolado. Está cheio de igreja que te tranca ali, meu amigo, você não pode sair mais. Se o bom pastor for o teu pastor, você está enrolado. Não, para você ir ali, você tem que pedir permissão para mim. Se você for no ministério, tem que vir pedir para ver se eu vejo. Quem é você, rapaz? Eu sou ovelha do bom pastor. A minha primeira submissão é ao bom pastor. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu entro e saio e encontro pastagens. Jesus veio para me dar liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde a voz do bom pastor grita, eu ando junto com ele, eu piso onde ele pisa. Eu quero andar atracado com a mensagem da cruz, eu quero andar no caminho, na verdade e na vida, e que saiam os homens da minha frente, porque eu sou ovelha do bom pastor. Aleluia. É mensagem de liberdade. Agora, o que a gente vê são as pessoas sempre nos polos. Existe aquele que anda na mensagem da religião, que às vezes foram aprisionados porque encheram de tradições dos homens, encheram de leis de Moisés. Você pensa que é fácil?
algumas pessoas um tempo está aqui reunido, fizeram a ceia na beira da piscina. Isso aí poderia ser uma coisa abominável, né? Nossa, não pode ir na praia, não pode jogar bola, tem que vir de terno. O pastor Osés hoje veio meio esporte, né? Eu até brinquei com ele, cadê o terno, pastor? Não, está liberado. Porque na verdade o que a Bíblia diz é para a gente se vestir com bom senso, com equilíbrio, com modéstia, sem ostentação, mas não tem nenhum tipo de problema. João Batista, ele se vestia de peles de camelo e não teve nenhum profeta, ele foi o maior, né? Antes do reino dos céus ele foi o maior. Então a gente tem que entender que existem muitas prisões que os homens impõem, mas a liberdade não é uma liberdade que libertina. A liberdade não é agora, o pastor falou sobre liberdade, eu vou pular carnaval à noite, quase sem roupa, eu vou sair e me requebrar que nem cobra mamatada no forró. Então, não é essa a proposta do Evangelho. Você nota que Jesus diz, olha o que ele afirma no verso 4, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. É uma liberdade que segue Jesus e Jesus está na frente. Quem quiser vir após mim, não é para passar na frente de Jesus, não é para ficar para trás. Nós temos um bom pastor e ele deixou os seus mandamentos para a gente encontrar com a vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me conduz às águas tranquilas. Ele é o meu guia, Ele não quer que eu me perca, Ele cuida de todas, Ele chama pelo nome. Então não confundem, não migre de polo, porque a religião me sufocou, e agora você chama de religião aquilo que é mandamento de Jesus, contra os frutos do Espírito, não a lei. Mas cuidado, não deis ocasião à vossa carne, à prostituição, à lascívia, ao adultério, à facção, à inveja, às coisas do gênero. Jesus nos chamou para termos uma vida santa, uma vida em santidade. E a santidade do Evangelho não é uma casca, a santidade do Evangelho não é uma camada. Aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Jesus veio instalar a fonte da vida dentro de nós. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, porque o Espírito que nos é dado é Espírito santificador. Quem luta contra o Espírito para não ser condenado com o mundo, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque Deus é santo e não permite a santidade dele. Tu podes ser salvo, tu podes ser perdoado, mas não andarás com amizade com Cristo nessa vida. Perdoado para sempre, mas condenado por Deus, porque Deus não permite as pessoas andarem desta forma. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, o ramo que dá fruto, o meu pai poda e limpa para que venha dar mais fruto ainda. Mas o que está em mim e não dá fruto, o meu pai corta, os homens os apanham e queimam. O sal pode se tornar insípido. Como restaurar o sabor? A mensagem do Evangelho é única, é o caminho do meio, nem o caminho da prisão da religião e nem o caminho da libertinagem. Ele deixou os seus mandamentos para nós trilharmos uma vida santa. Se o teu pastor é o Jesus Cristo e você não se parece com o bom pastor, alguma coisa está errada. Amém. A vontade do Senhor é que nós venhamos a nos tornar a imagem do seu Filho. Se o que você está ouvindo está te transformando num diabinho, pode ter certeza que não é palavra de Deus que você tem acolhido no seu coração. Se o que você está ouvindo está te tornando num fariseu, polido por fora,
bonito por fora, dizem, mas não faz, está invernizado pela religião, pelas camadas externas, mas não houve transformação interior. Pode ter certeza, um pouco de fermento leveda toda a massa. Já já você não se segura mais. Ou nós andamos na vida santa proposta por Evangelho, ou nós estamos em situação vulnerável. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Pode cair. Pode cair. Pode cair. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. E a outra coisa que está afirmada aqui é que nós seremos salvos se passarmos por essa porta, entraremos e sairemos e encontraremos pastagem. Olha que legal. Uma linguagem de ovelha, quem é que não quer pasto? Somos ovelhas, a gente é ser humano, mas respeitando a metáfora aqui do texto, que ovelha que não quer ficar gordinha, que ovelha que não quer um aprisco para descansar, depois o pastor conduz e não vai te enfiar ali para comer esterco de galinha. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Ele tem comida boa. Eu disse no começo aqui que as pessoas vão nas igrejas atrás de um marido, atrás de uma mulher, atrás de uma restauração financeira porque quebrou. E a mensagem principal, você pode ver que está no começo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Começa aí, não começa de trás para frente, porque esta é a mensagem primária que não se prega mais. As pessoas estão pregando alguma mensagem para encher as igrejas, para recolher dízimo, para as pessoas ficarem com o bolso cheio, e começam a dizer falsas profecias. Está uma lambança. Eu não estou generalizando, eu só estou tratando isso como maioria, porque hoje é difícil nós encontrarmos um assento para ouvir uma mensagem de Deus. Mas se entrar pela porta, será salvo. Mas não para por aí, porque o que essas pessoas querem, Jesus também oferece junto com a salvação. Amém. Ele tem pasto verdejante, sim. Ele é o Deus do ouro e da prata. Depois da salvação eu vou pregar: salva, tem o pão nosso de cada dia, restaura casamento, restaura família. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é acúmulo de casas. Vida em abundância não é acúmulos de fazenda. Não acumuleis tesouros nesta terra, aonde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai os tesouros lá do alto. Mas Jesus, Ele vai dar sustentação. O Deus que curava, o Deus que restaurou a sogra de Pedro, o Deus que ressuscita filhos, o Deus que estanca o fluxo de sangue, o Deus que faz cego enxergar, Ele é o mesmo, tem salvação e tem os desdobramentos dessa salvação, continua salvando. Muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor as livra de todas. O Pai que cuida dos pássaros, o Pai que veste os lírios do campo, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, porque não vai cuidar de vós, homens de pequena fé? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Anda na justiça do Evangelho, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Ele não suspende o mal, mas Ele entra com bem em meio ao mal. Deus é Deus de livramento. Deus é o Deus que entra ó dia mal. Paulo diz que nós temos que estar revestido da armadura de Deus para suportar o dia mal, porque o dia mal chega. Quem é a ovelha de Cristo, o dia mal vai chegar sempre. O dia mal chegou para Jó. Deus prova, Deus limpa, Deus às vezes nos leva para situações para nos ensinar. O bom pastor passou pelo Getsemane, o bom pastor teve momentos de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? O bom pastor foi levado pelo Espírito de Deus, não pelo diabo, para o deserto. Diabo é
O deserto é uma situação espiritual que às vezes chega nas nossas vidas, mas se andarmos com Ele, os anjos vêm para nos servir, para nos servirem. O anjo do Senhor habita ao redor daqueles que o temem. Amém. Você quer atrair o anjo do Senhor na sua vida? Teme a Deus e Ele está ao redor. Agora, se você quiser o diabo, ele está ao vosso derredor, procurando alguém que o possa pagar. Escolhe quem que você quer, o anjo bom ou o anjo caído. Se nós andarmos de fato junto com Jesus, no temor da sua palavra, Ele tem vida para nós. Não a vida que o mundo chama de vida. Nossa, eu quero curtir a vida, fui para a faculdade, deixa eu aproveitar um pouco, esse negócio de Jesus. Não, eu quero ter 2, 3 namoradas, eu quero ir para a praia e bagunçar. Rapaz, ontem eu bebi, mas fiquei que não sabia onde eu estava. Ei, que vida boa, então. Vai nessa vida que você vai morrer. A vida, Jesus diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Ele tem uma outra vida para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Saiam daqui nesta manhã com o coração seguro da salvação. E quem não tomou essa decisão, tome hoje na sua vida. E saiba que não é um aprisionamento religioso, é uma proposta de libertação. E tenha certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É o Deus que faz de ponta a ponta, de cabo a rabo. Jó foi provado por Deus, a vida virou de ponta cabeça. Vê se Jó quis voltar para trás. O último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Esse é um princípio. Deus não tem obrigação de fazer nada, porque não deve nada para ninguém, mas Ele é devedor ao seu caráter. Deus é amor. Deus não pode negar a si mesmo e Deus não se aguenta. Ele é aquele que fecha as nossas vidas com chave de ouro. Agora tem que andar com Ele. Tem que andar com Ele. Quem entrar por esta porta, que é uma pessoa única, exclusiva, será salvo. Entrará e sairá. Seremos conduzidos por Ele e acharemos pastagem. E é uma relação de intimidade. Eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. É o pastor Zéias, é a Tite, é o Ricardo, é o Edson. Ele conhece cada um de nós. É um tratamento personalizado. Ele sabe. E até os fios da vossa cabeça estão contados. Deus abençoe a todos. Amém.